A paz do Senhor, queridos alunos pré-adolescentes. Nós vamos para a nossa lição número 4, que fala sobre Jesus e Nicodemos. A lição encontra-se no livro de João, capítulo 3, do 1 ao 7. Aqui em João 3,16, né, como a gente já conhece bem, mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus é muito grande, é o maior de tudo que se possa dizer, né? Como pode, uma mãe não tem como, né? Não tem coragem de dar o seu filho para morrer, mas Deus deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, para salvar as nossas vidas, né? E salvar aqueles que o aceitarem como o salvador das suas vidas. Então, quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente fala do amor de Jesus, é para que as pessoas tenham conhecimento, né, de como a gente chegou até aqui e o porquê, né, nós servimos esse Deus, porque nós vamos na igreja, porque nós cantamos, oramos, tem um sentido. E esse é o maior de todos, que Deus amou o mundo, né, de uma forma tão grande que Ele deu o único Filho dele para morrer por nós. Glória a Deus por isso, né? Então, nós vamos começar a nossa lição. Nicodemos era um homem nobre e provavelmente rico em Jerusalém. Ele era um mestre da lei isto é, um profundo conhecedor das Escrituras. Fazia parte do grupo dos fariseus e era membro do Sinédrio. Sinédrio era um conselho formado por pessoas, né, pessoas escolhidas a dedo, né? Não era qualquer pessoa. E eles eram influentes no templo que seguiam a lei. Esse conselho era responsável pela tomada de decisões na cidade e por julgamentos de causas sociais e religiosas como se fosse um tribunal. Ou seja, Nicodemos era um homem altamente respeitado na sociedade israelita na época. Então, era uma pessoa assim que tinha muito conhecimento, era uma pessoa muito influente, né? Hoje nós podemos dizer, né, que nós também podemos viver uma vida de busca pelo conhecimento de várias áreas, conhecimento de muitas coisas. Nós temos que expandir os nossos conhecimentos e aprender, né, um pouco de cada coisa. Mas nada é comparado ao conhecimento da salvação, de aceitar o Senhor como nosso Salvador. E nós temos a incumbência, o trabalho na obra de Deus de falar a toda criatura que chegar para nós e nós tivermos a oportunidade de pregar o amor de Cristo. E Nicodemos, como era sábio, inteligente, né, conhecedor, né, de muitas coisas, muito respeitado, ele pediu para se encontrar à noite com Jesus. Porque ele ouviu, né, falar de Jesus e ele não conhecia, né, um homem tão conhecedor de tantas coisas, mas não conhecia o Mestre Jesus. Então, nessa história, nós vemos que o Salvador dedicou-se a pregar para um ouvinte somente. Nossa, que momento maravilhoso, né? Jesus Cristo ensinou profundas verdades para Nicodemos. Então, é uma satisfação muito grande ter o Mestre Jesus ensinando para uma pessoa. Imagina se fôssemos nós, né? Então, ele fala sobre o reino de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas tiveram dificuldades em crer nele como Cristo, porque ele nasceu como um menino, né? Uma simplicidade, uma manjedoura, e eles estavam esperando um rei, né? Com pompas e tudo, mas ele veio já ensinando, né, a todo ser humano. E ao invés de restabelecer o antigo reino, ele implantou o seu próprio reino,
E o reino de Deus possui várias características. Então, uma não é material. Isto é, não é físico, não tem sede, não é uma igreja somente. Ele é o reino. O reino é dele, é maior que todos os reinos. Não é partidário, né? Ele não pertence a um povo específico. Pertence a todos aqueles que aceitarem ele como salvador de suas vidas, né? E obedecer à sua vontade. E em Romanos capítulo 10, do versículo 12 e 13, diz assim: portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, então não há dúvida, não há questionamento. Então é todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então não é um privilégio de um ou de outro, são todos os que aceitarem a Cristo. E ele preza pela justiça. Então no reino de Deus não há injustiça e maldade, Deus não aceita isso. Ele reprova e não há exclusão de pessoas. O que significa? Ele não manda ninguém, não exclui ninguém, né? Todo aquele que vem com sinceridade, quer servir a Deus, quer obedecer a Deus, quer aprender de Deus, né? Ele sente alegria e aí ele recebe essas pessoas. E sobre o novo nascimento, né? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor, ele estava dizendo, né, para Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E Nicodemos tinha uma expectativa, né, da chegada do reino de Deus de uma forma diferente, né? E nunca pensaria que teria um encontro tão importante com o Rei Jesus, o Mestre. E ele ensina que o reino esperado já está ao alcance dos homens, né? Jesus falava para Nicodemos. Mas para fazer parte desse processo, né, tinha que ser transformado. E seria o novo nascimento. Então, aí o Nicodemos parou e pensou, né? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Em João 3, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Porque ele achou que tinha que entrar no ventre da mãe novamente para poder nascer. Mas Jesus explicou para ele: não, o nascer novamente da água do Espírito significa ter a maneira de pensar, o coração e o caráter transformado pelo conhecimento da palavra. Somente a partir desse processo uma pessoa pode experimentar o reino de Deus. Ou seja, você aceitando Jesus é o processo, né, que acontece, que ele te limpa, ele te purifica e mostra, né, como é bom servi-lo. Então, Jesus explicou, né, dessa maneira para Nicodemos. Jesus falou também sobre 3 verdades, né, sobre o ser humano para Nicodemos. Todos os homens estão na mesma condição, né? Não tem pequeno, grande, rico, pobre, não tem diferença, né, para Deus salvar. E o reino de Deus tornou-se acessível por causa da iniciativa de Deus, né? Quando Deus ofereceu seu Filho único para morrer por nós, que é uma dádiva incomparável do grande amor de Deus. E uma decisão necessária é que, embora não possa ser executado por força humana, ela começa a decisão do nosso coração. Então, para nós termos essa graça, né, alcançar essa graça, nós temos que abrir o nosso coração, entregarmos ao Senhor, e assim nós falamos do amor de Deus para que outras pessoas compreendam essa verdade e venham se render aos pés do Senhor. E é uma decisão
que só nós podemos tomar, né? Abrindo nosso coração para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Então, assim nós terminamos nossa lição. Deus abençoe e fiquem com Deus. Amém.